A paz do Senhor, a paz do Senhor, boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, graças te damos, graças por tudo, bendizemos, adoramos, apresentamos tudo o que temos e somos a ti. Senhor, desde já nós queremos declarar esse tempo de oração é consagrado para ti. Que venha a tua graça, a revelação da tua palavra e o teu querer. Senhor, nós te pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele sistema de fazer a réplica do pastor, né? Que a palavra foi dada no culto de domingo, culto IEGEM, a igreja IEGEM de Santa Maria. E a palavra foi ministrada pelo nosso pastor, o profeta Vinícius Iracete, e o tema foi: você está atrasado no plano de Deus? Né? Como recalcular a rota? Aí nós vamos falar essa semana toda, porque teve palavra que temos aí trabalho de monte, né? Então a palavra de Deus que está nós vamos falar, né? Um dos tópicos que foi falado é um atraso, né? Quando é um atraso, a gente acha que está atrasado, né? Que Deus está atrasando o negócio, e na verdade nós não entendemos de nada, inocente. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de João 11, que fala da ressurreição de Lázaro, que diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Assim falou. Depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E chegando depois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa assentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o lançando-se aos seus pés, e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E alguns que estavam com ele disseram: não podia ele abrir os olhos do cego e também assim fazer com que esse não morresse? E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já são de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é poderosa, né? A palavra de Deus diz que
Lázaro estava enfermo, Maria e Marta, sua irmã, mandaram avisar Jesus, porque eles eram amigos de Jesus. E como eram amigos de Jesus, pensaram, né? A gente manda um recado, Jesus vem, cura meu irmão, tá tudo bem, tá tudo em casa. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra de Deus diz que quando recebeu o recado que Lázaro estava enfermo, Jesus diz, ainda fica mais 2 dias ali naquele lugar. Aí depois que passados os 2 dias, ele chama os discípulos e diz, vamos acordar Lázaro. Os discípulos não entenderam nada, se tá dormindo tá bom, Senhor. E eles, não, Lázaro já morreu. Né? Então nós vamos lá para ressuscitar Lázaro. Então o que acontece? Quando Jesus vem chegando na cidade onde Maria, Marta e Lázaro moravam, ali Marta sabe que Jesus está vindo, ela vai ao encontro de Jesus. Chega lá, ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quase que sendo, né, um chacoalhadão assim, dizendo, ô Jesus, o que é isso, né? Porque tu demorou para vir, meu irmão morreu, né? E acontece que Maria logo em seguidinha sabe que Jesus está vindo, Marta avisa ela e ela vai ao encontro de Jesus. A palavra de Deus diz que quando ela chega, ela se atira aos pés de Jesus e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então aqui nós vemos, né, que tanto Marta quanto Maria, né, as duas elas têm quase que a mesma ideia, o mesmo pensamento, né, mediante a toda a circunstância, né, toda a dificuldade que estavam passando naquele momento daquela perda, daquele luto, né, quando Marta vê depois, né, Lázaro morto de 4 dias, Jesus chega na parada, chega na cena, né, aí ela vai como quem dissesse, ô Senhor, se tu tivesse aqui isso não ia acontecer, né, e aí já pelo lado de Marta, de Maria, a gente vê Maria, né, expressa, né, a toda a devoção dela, mesmo naquele momento ela diz, Senhor, se tu tivesse aqui, né, o meu irmão não teria morrido, ela se joga, ela se lança ali ela reconhece o senhorio de Cristo, né, então desde o início, né, nós vemos que Jesus fazendo, né, era como que um atraso de propósito, mais ou menos isso, né, que Jesus estava realmente, né, se segurando onde estava. Por quê, né? Porque aquela enfermidade toda, aquela circunstância toda, não era simplesmente para que houvesse uma morte, Deus acabou e deu, né? Não, ali havia algo que iria, através daquela morte, o nome de Jesus, né? A pessoa de Jesus seria glorificada, Deus seria glorificado através do Filho, né? Era uma forma que Deus iria, né, glorificar Jesus. Assim como Jesus disse, olha, isso aqui é para que eles creiam, para que eles entendam que eu vim da parte do Pai, que eu opero pelo poder de Deus, né? Então, aquele momento, né, a palavra de Deus diz, está lá no verso 42, bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Naquele momento, Jesus disse, olha, Pai, eu estou orando aqui, eu sei que tu sempre me ouve, Pai, mas isso aqui eu estou fazendo, é para que eles saibam que tu me enviou. Então, aquela morte era para glorificar o nome de Cristo, né? Para que todos soubessem que ele era o Cristo, que ele era da parte do Pai, ele era o Filho de Deus. Então, quando aconteceu toda essa ressurreição, né? Então, ali a gente vê que o nome do Senhor realmente ele foi glorificado. Então eles iriam ver que o Pai enviou Jesus. Então o final de tudo que nós vemos é que no começo parecia que Jesus estava atrasado, né? Parecia, né, que Marta e Maria estavam até meio entristecidas com Jesus, né? Mas que Jesus, ele estava sabendo o tempo certo de todas as coisas, né? Então Jesus, ele sabe sempre o tempo de tudo. Às vezes a gente fala, né? Até tem um ditadozinho aí fora que diz, Deus tarda, mas não falha, né? E a gente sabe que não é nada disso. Quem inventou esse ditado quis dizer que Deus estava tardando, era no tempo dele, no tempo do homem, né? Só que tem uma coisa, Deus não tarda e Deus não falha. Ele chega sempre no tempo, só que não é no nosso tempo, é no tempo dele, né? Por isso que o ditado ali fora fala que tarda, mas não falha. Acha que tarda porque é no tempo do homem, no nosso tempo, né? Mas não é nada disso, esse ditado não tem nada a ver, né? Sabe de
na inocente. Esse ditado aí tá errado, porque Deus não tarda, Deus não falha. Ele chega no tempo certo, no tempo dele, não é no nosso, né? Pelo nosso tempo é aqui e agora, mas pelo tempo de Deus é para a glória do Senhor. Então, às vezes, quando nós ficamos, né, com alguma coisa, que nós ficamos naquele pensamento, aí por que tá demorando? Aí por que tá atrasado? Ai meu Deus, por que não chega? Né? Então, nisso tudo, nós podemos olhar e dizer assim, peraí, isso aqui não é que está atrasado, não é que Deus está atrasado, não é que Jesus atrasou, não é que está demorando, é que nós é que estamos atrasados no tempo de Deus. Aí tu vai dizer, como assim, Cristina, atrasados no tempo de Deus? Sim, nós estamos atrasados no tempo de Deus, né? É que nem Marta e Maria, nós estamos meio que Marta e Maria, assim, de vez em quando, né? Quando nós também estamos falando isso aqui está demorando, por que não veio antes, por que não aconteceu antes, por que Deus mesmo isso, porque, né? Então, quando Marta e Maria olham e dizem assim, essa situação, né? Por que Jesus não veio antes, né? Mas elas não entenderam, né? Marta e Maria, elas estavam vivendo, iriam passar, né, por um tempo onde elas teriam uma elevação, né, de uma experiência, do conhecimento do nível mais alto, que elas teriam elevadas para o conhecimento de quem realmente era Jesus, que não era simplesmente aquele Jesus que era um mestre, né, que tinha fé, que elas tinham fé, não. Ali elas iam ter uma experiência com o sobrenatural de Deus, onde elas iriam conhecer realmente Jesus com o poder de Deus, um Jesus Cristo com poder, um Jesus Cristo que realmente traz vida, um Jesus Cristo que tem sim poder para curar e até mesmo para levantar da morte. Então ali elas estavam, né, simplesmente naquela transição, né, ia acontecer um sobrenatural, ia acontecer que elas iam conviver agora, elas estariam de frente com Jesus, né, com o seu poder de Deus, poder do Pai. Então agora, né, elas teriam uma experiência tremenda com tudo que era de manifestação de poder de Deus através da vida do Filho. Então, nessa manifestação do Senhor com poder, né, quando nós vemos, Marta diz assim, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Ele te concederá. Então Marta achava que Jesus, né, tinha as coisas do Pai, o Pai respondia para ele porque ele orava. Simplesmente Jesus orava e Deus respondia. Então até aí era o que elas conheciam, né? Então ela diz, olha, eu sei que Deus sempre te ouve, né? Só que dessa vez, né, Jesus responde para ela. Então verso 25 diz, Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Então agora Jesus vinha dizendo para ela, ei Marta, eu não sou Jesus apenas que ora, a coisa não está acontecendo assim. Não é simplesmente porque eu oro e Deus responde, eu oro e o Pai responde, mas também tem a porção de Deus em mim, né? Eu simplesmente eu ordeno, eu trago vida, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, é eu que trago para a vida, é eu que dou a vida, é eu que sou a vida. Então a partir daquele momento, eles começaram a entender que Jesus, ele realmente era Deus com poder, né? Então, muitas vezes nós vamos dizer, né? Ai, porque tá demorando? Ai, porque tá atrasado? Porque tá acontecendo? Porque não sei o que, né? Então, Jesus não tá atrasado. Jesus não está atrasado nesse negócio, Jesus não está atrasado nessa circunstância, não está atrasado nessa cura, não está atrasado nesse negócio, não está atrasado em nada. É que Ele está nos preparando. É quando Jesus vem e te prepara, né? Ele está preparando para uma elevação do conhecimento de quem é Jesus. É quando Ele nos coloca frente a frente com o poder de Deus que Ele tem, né? Então Ele diz, não tem mais recurso, não tem mais jeito. Aí nós dizemos, não, Jesus, não tem mais jeito, não tem mais recurso, não tem mais saída. Aí ele diz,
agora eu vou então, né? Foi o que aconteceu com Lázaro. Então, essa circunstância de conhecer Jesus, sabe? Jesus de perto, Jesus que opera, Jesus do milagre, Jesus que traz vida, que traz cura, que liberta. É essa experiência que Deus, enquanto nós esperamos pelo agir de Deus, Ele vai trabalhando em nós. É a preparação para uma elevação do conhecimento de quem é Jesus, né? Eu vou para glorificar o Pai, eu vou para mostrar que eu estou vivo, eu vou para mostrar que eu sou Deus, eu vou para mostrar que eu tenho poder para mudar qualquer situação, independente do tempo. Esse é Jesus quando Ele chega no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia, glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, sim, Senhor, nós aprendemos com esta passagem, Senhor, que existe o tempo do Senhor, não é como nós queremos, o Senhor nunca atrasa, Senhor, meu Deus, pelo nosso tempo nós olhamos e vemos Deus como se tivesse uma falha, um erro, um engano, mas Senhor, o Senhor não falha, o Senhor não atrasa, oh meu Deus querido, o Senhor está sempre pontual, Senhor, no teu tempo, Senhor, meu Deus, sabe todas as coisas, sabe o tempo de chegar, sabe o tempo de fazer, sabe o tempo de curar, sabe o tempo de promover, sabe o tempo de mudar. Glória a Deus, Senhor. Por isso, nessa noite, nós nos rendemos, que nem, Senhor, Maria rendeu-se aos pés de Jesus. Rendemos ao teu senhorio, Senhor, nessa noite e declaramos que seja tudo pelo teu tempo, pela tua glória, pela tua vontade. Senhor, meu Deus, para que tu cresça, que tu apareça, Senhor, que seja, Senhor, a tua glória manifesta em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar nesse dia, Senhor, queremos ver, Senhor, meu Deus, o teu mover, deixa ver o mover da tua glória, deixa ver o mover das tuas mãos, Senhor, meu Deus, declaramos sim, Senhor, sempre, Senhor, confiados no Cristo vivo, aquele que tem poder de dar vida, aquele que traz a ressurreição, que dá a vida, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, Senhor, é nesse Cristo, Senhor, que nós temos esperado todos os dias, apresentamos todas as nossas petições, pedindo, Senhor, que ao teu tempo, Senhor, tenha resposta a todos os nossos clamores, pedidos e orações, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente começa a olhar, né, a gente entende que muita coisa ainda não chegou. É porque o preparo da nossa vida é porque vai ter uma glória, vai ter um favor, vai ter uma vitória que vai ser tremenda e maravilhosa. Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.